This is the dawn of a new era. Knowledge, science, technology, industry, innovation, ecology, and sustainability. A wealth of disciplines coming together for this enthralling transformation of what we at Soltec feel ourselves to be active participants. Every impulse, every idea, every new project, every achievement, each and every one of us in every corner of this exciting world. We come from the land of the sun. We are ubiquitous throughout the globe. Because we are the sun, and the sun is the future. Let's talk about energy. A todos que nos acompanham nesse nosso painel dessa manhã. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Ivan Ledesma, ao Eloy Silva, da NTIA, e toda a equipe pelo honroso convite para mediar esse painel. Saúdo os meus colegas de debate. É uma alegria enorme poder participar desse evento com das maiores referências do setor de infraestrutura do país. E cumprimentar aqui o diretor-geral da ANEEL, Dr. André Pectoni, professora Joísa Dutra, do Centro de Regulação de Infraestrutura e Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas, Bruno Bezerra, da PSR, e ao meu colega aí de militância jurídica, de atuação no setor elétrico, Dr. André Edenstein. Bom, para aqueles que me conhecem, sou advogado, já milito no setor há mais de 20 anos, sou responsável pela área de infraestrutura e energia do escritório da SFLEI e, além disso, sou consultor jurídico da FGV e, atualmente, eu presido a Comissão de Energia do Conselho Federal da OAB. Eu não posso deixar aqui falar rapidamente da OAB e seu papel, né? Ela tem exercido um papel relevante na defesa e discussão de temas fundamentais para a sociedade civil e também para a economia do país. E, naturalmente, a nossa comissão vem atuando e uma atuação bastante ativa para a pauta relacionada ao setor energético nacional. E, sinteticamente, nós fazemos isso em duas frentes. Tá? A primeira é um acompanhamento sistemático de todas as medidas legais relacionadas ao setor de energia, tanto na formação dos atos provenientes das agências reguladoras, do MME, mas também no âmbito legislativo. E nesse aspecto, doutor André, vale registrar aqui uma curiosidade. Semana passada eu levantei, só uma curiosidade, nesse cenário de pandemia, na plataforma do governo federal, identificamos lá uma verdadeira profusão de normas, já supera o número de 400 atos. Logicamente, estou falando aqui de leis, medidas provisórias, decretos, portarias, mas isso, de uma certa forma, demonstra o desafio, né, dos operadores de direito, no que eu chamo aí um verdadeiro pandemônio legislativo. Mas isso também nos permite afirmar que não deixamos a pauta do setor de energia de lado. Tá? Estamos acompanhando com muita efetividade dois temas fundamentais. Conforme já falamos aí na prévia, a lei do gás, né, que tinha pelo menos uma expectativa de entrar em pauta hoje, e também o projeto de lei 232, que trata da modernização do setor elétrico, que está diretamente relacionado ao tema que vamos enfrentar hoje. Bom,
E o segundo ponto, né, a segunda missão que nós temos é a disseminação do conhecimento do direito de energia, seja por meio de seminários, artigos, livros, é o que a gente está fazendo aqui hoje. Porém, mas a agenda hoje é positiva, né? Falamos muito de efeitos da pandemia, os seus impactos, suas soluções, mas temos que ter um olhar de futuro. E hoje vamos falar, neste painel, do aperfeiçoamento regulatório e mudanças necessárias. E nesse debate de hoje, eu chamo aqui uma reflexão com relação às políticas públicas e às ações regulatórias que devem ser adotadas no Brasil para que possamos ter um setor de energia mais sustentável, resiliente, mais limpo e certamente mais integrado. Então, dentro dessa perspectiva, gostaria de prontamente passar a palavra ao diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, o Dr. André Peptoni, que fará uma apresentação inicial, mas faço aqui já uma primeira provocação, doutor André, com relação, fazendo só um link com a crise, com o momento atual que estamos vivenciando, e em que medida nós já podemos aprender, né, retirar alguma lição dessa crise para o futuro. Então, queria deixar essa provocação, já passando a palavra para o senhor. Bom, boa tarde, Gustavo, boa tarde a todos. É uma imensa satisfação participar desse webinar sobre regulação e aperfeiçoamentos regulatórios e mudanças necessárias. Recebi com muito entusiasmo o convite e vamos ter oportunidade de tratar aqui de questões relevantes do setor elétrico brasileiro, ao lado de pessoas muito qualificadas. Então, é um privilégio debater esses temas ao lado da professora Juísa, do Bernardo, da PSR, e do André, que, como já disse, seu colega, Gustavo, que em atuação no direito da regulação. Então, saudar aqui os meus colegas, o André, Bernardo, Juísa, cumprimentar o nosso moderador, o Dr. Gustavo Demarque, que é presidente da Comissão Especial de Energia da OAB Federal. Quero fazer uma especial saudação a todos aqueles que acompanham esse debate. Espero que estejam todos bem, todos com saúde. E digo a vocês que é uma alegria iniciar essa manhã de quarta-feira na companhia de todos vocês. Bom, eu preparei aqui um PowerPoint que pode guiar as nossas conversas. Eu peço licença aqui para projetar. Acho que está projetado aqui no módulo para que todos possam acompanhar. Então, senhores, primeiro trazer aqui uma reflexão. A gente vive uma pandemia mundial e temos um desafio grande de manter o setor elétrico estável, oferecendo qualidade no serviço que presta aos consumidores e também ajudando a economia do nosso país a sair da crise, criar investimentos, gerar empregos. Então, compartilhar com vocês a dimensão do setor em que a gente atua. Se a gente observar os investimentos feitos no setor elétrico nos últimos 22 anos, que é justamente o tempo do órgão regulador, em que trouxe segurança, respeito a contrato e criou esse ambiente favorável a investimento, a gente observa que estamos falando de praticamente 370 bilhões de reais investidos em geração, 215 bilhões de reais investidos em transmissão e até agora a distribuição em torno de 262 bilhões de reais, sendo que o segmento de distribuição investe todo ano algo em torno de 14 bilhões de reais.
Então, nós estamos falando que o setor elétrico brasileiro contribuiu com o avanço da economia de nosso país em algo em torno de 850 bilhões de reais nos últimos 22 anos. Então, eu não tenho dúvidas em dizer e apontar para os senhores que a retomada econômica do nosso país, e também acredito que nos demais países daqui da América Latina, que estamos falando em países em crescimento, irá passar por esta continuidade de investimentos no setor elétrico. Na última segunda-feira, tive a oportunidade de acompanhar o presidente da República na inauguração de uma usina termoelétrica a gás, a maior usina hoje em operação na América Latina, com 1.500 megawatts de potência instalada, que proporcionou um investimento de 6 bilhões de reais e proporcionou a criação de 20 mil empregos diretos. Então, vocês vejam que obras do setor elétrico aqui terão em grande medida, vão contribuir efetivamente na retomada da atividade econômica de nosso país. Eu me refiro à usina Porto de Sergipe, que está localizada a 1 hora de Aracaju, capital do estado do Sergipe. E, bom, e o setor elétrico, a gente passa por um processo acelerado de transformação. Antes de ser anunciada todo o protocolo da pandemia, que aqui no Brasil aconteceu no dia 18 de março, a gente avançava nas discussões em que todas elas sinalizam para o empoderamento do consumidor, para a sustentabilidade e para atender uma demanda crescente de eletricidade. Então, estamos discutindo não só no nível nacional, mas como internacional, ações que todas elas levam ao empoderamento do consumidor. Ou seja, esse pacote tecnológico que está sendo inserido no setor elétrico e que faz uma ligação direta entre a eletricidade e a comunicação, de certa forma, toda essa revolução que estamos vivendo na rede, a introdução da comunicação na rede elétrica, onde a gente começa a observar que a rede de distribuição de energia deixa de ser uma rede de transporte de elétrons e passa a ser uma rede de transporte de elétrons e de comunicação também, o que a gente vem observando no movimento que vai transformar a rede de distribuição numa verdadeira internet da energia, com a participação cada vez mais ativa dos consumidores. Os consumidores que até então, até alguns anos atrás, tinham uma interação com o setor elétrico em dois momentos. O primeiro era no medidor, que fica em sua residência, e normalmente num lugar ermo da sua residência, e quando recebia a fatura da conta de energia pelo leiturista uma vez por mês. E a gente observa isso tudo se transformar em um consumidor que passa a ter uma posição cada vez mais ativa e uma interação cada vez mais intensa com o setor elétrico. Outro ponto é a sustentabilidade. A gente observa toda essa preocupação mundial de avançar com energia limpa, energia renovável, para atender a demanda do setor. E aí a gente observa aqui no nosso país, desde 2000, um avanço intenso da fonte eólica. Então, quando o governo federal tomou a decisão, após aquele evento da dificuldade de suprimento que o país teve em função da escassez hídrica, vivenciado em 2000, tomou uma firme decisão de diversificar a matriz. E aí nós observamos uma forte ascensão das usinas, num primeiro momento de térmica a gás, num segundo momento de usinas eólicas, que praticamente alcançam
10% da potência instalada do país, e agora, nessa última década, a gente observa também o movimento de inserção da energia solar. E a energia solar sendo inserida em duas vertentes. Primeiro, na geração centralizada, onde nós temos usinas que vendem energia para as distribuidoras. E agora, mais recente, nos últimos anos, já agora em 19 e 20, a gente observa também a construção de usina solar centralizada para atender o mercado livre, o que é uma novidade. Até então não existia esse movimento, ele era intenso com eólica, e nos últimos 2 anos passa a ser uma realidade também com a fonte solar. E a outra vertente seria o que chamamos de geração distribuída, o consumidor gerando sua própria energia, e a gente observa uma ascensão muito grande também dessa fonte que praticamente predomina esse mercado de geração distribuída por meio dos consumidores, que é a fonte solar. E, por fim, uma demanda crescente de eletricidade. Nós temos aqui uma necessidade de implantar praticamente 6 mil megas de potência instalada todo ano para atender a demanda do país. E, mundialmente, como já falava, nessa perspectiva do consumidor, observem bem que interessante. Nós tínhamos um momento em que existia um consumidor, em que ele apenas exercia o papel de consumir energia do sistema. A partir de 2012, a gente observa aqui no Brasil um segundo movimento, onde cria-se a figura do prosumidor, onde esse consumidor que apenas retirava energia da rede, agora ele passa também a injetar energia na rede. E a rede passa a ter um desafio maior. Tínhamos um movimento unilateral dos elétrons que saíam das usinas, irrigavam a rede de transmissão, são as verdadeiras rodovias do setor elétrico, chegava numa tensão mais baixa na distribuição e alcançava a casa do consumidor. Com esse movimento mundial que está acontecendo, nós, então, passamos a ter uma nova figura, a do prosumidor, que é aquele consumidor que tanto consome, como também injeta elétrons na rede. E esse movimento do prosumidor, no nosso país, ele foi inserido num ato de vanguarda da ANEEL, que editou uma resolução que permitiu que o consumidor gerasse sua própria energia. E aí a gente vê uma grande expansão da potência instalada nessa modalidade no país de 2012 até agora. E mais recentemente, a gente observa já um terceiro estágio dessa relação, que é o que nós estamos chamando de gestionador, que é aquele consumidor que ele tinha no passado o papel de consumir, depois de produzir, e agora ele dá um salto além nessa relação com o setor elétrico, cada vez mais intensa, cada vez mais assumindo um papel de vanguarda. Então, com o advento do veículo elétrico e das baterias, que ainda está num movimento tímido, mas é uma realidade e tende a ganhar escala nos próximos momentos, a gente observa o gestionador, que é aquele consumidor agora que faz a gestão do sistema. No momento, e aí, para que a figura do gestionador se consolide, é importante também a gente avançar com um modelo de dinâmica de preço, de dar um preço adequado, um preço horário, em que o consumidor agora ele vai poder, em algum determinado momento do dia, armazenar energia e, num determinado momento do dia, injetar essa energia do sistema, fazendo essa gestão de acordo com o sinal de preço. Então, nós já chamamos a atenção para a regulação que temos que avançar na questão do sinal de preço. E aqui estamos avançando.
tivemos uma decisão importante do CEPAMP, tomada em 2019, em que o operador do sistema, ao longo de 2020, já adota o preço horário e o mercado já acompanha esse preço por meio de um sistema sombra. Ok, ele deve voltar já, mas vamos aqui prosseguir, já pegando um gancho, o que o André vem colocando. O André colocou muito bem a transformação do consumidor, né, em que medida que isso impõe novos desafios para o regulador. Aí, professora Joísa, deixa eu ver só se eu tirei do mudo, desculpa. Joísa, então, nessa linha, pegando gancho, eu ouvi atentamente uma fala recente, se não me engano, semana passada, quando você disse a necessidade da gente moldar o futuro. Né? E moldar esse futuro envolve, segundo você, estabelecer uma visão, que essa visão deverá ser proposta pelos formuladores de política pública, de modo a ser capaz de guiar os agentes naturalmente. Bom, nós sabemos que essa visão é fundamental porque ela vai ancorar expectativas e vai ampliar o ambiente de negócio. Nessa perspectiva, Joísa, como você vê essa discussão no âmbito do projeto de modernização do setor elétrico? Tá? Eu gostaria de fazer essa provocação, passar a palavra para as suas colocações iniciais. Muito obrigada, agradeço a oportunidade de dividir essa sessão com um conjunto de pessoas tão conhecedoras. Tenho certeza que o diretor-geral da ANEEL vai estar restabelecendo essa conexão prontamente, mas vamos aqui, nesse mundo digital, tentar dar conta dessa intermitência. Eu estava participando de uma reunião, até numa capacidade que tenho de uma colaboração com o Fórum Econômico Mundial, e nós estávamos com um conjunto de relevantes stakeholders, CEOs e tudo, altos executivos, e eles que atuam no setor elétrico, e argumentavam, então, que não se trata de demandar subsídios, mas se trata de demandar guidance, se trata de demandar ou ter clareza de qual é a estratégia que o país adotará para descarbonização. Vejo ali aquela marca do Bernardo, Path to 100, estou imaginando que é alguma coisa nessa linha. E caminhos existem múltiplos, existem muitos, não é? Nós temos algumas discussões, até de semântica, se o Brasil tem uma transição, se o Brasil tem uma transformação energética. A questão é que nós temos uma posição privilegiada, uma matriz que já conta com uma participação singular de renováveis. Estamos aí na iminência de termos apreciado um projeto de reforma para o gás também, e são reformas conectadas, e esse é um tema bastante importante. Quais são os investimentos que se espera? E eu acho que a fala do diretor André veio a trazer uma certa luz nesse sentido. Estamos diante de uma descentralização, haverá um aumento da penetração de recursos distribuídos, que já assistimos em alguma medida, já começamos com a eólica, caminhando para o solar e depois mais armazenamento, quem sabe revisitar e escalar nossa capacidade de armazenamento para recepcionar esses recursos distribuídos, e as redes vão continuar muito importantes. Então, a plataforma de investimentos na distribuição vai demandar ainda atualização, e ter sinais claros dentro dessa modernização de qual é o papel das redes e como é que essas empresas vão poder ver monetizados os investimentos que fazem e que precisam fazer para manter a atualização e a modernização do setor é algo muito importante. Não quero me alongar, mas a chave teremos, sim, um futuro descentralizado. O setor traz uma série de oportunidades de investimento na direção de digitalização, e esses atores, quer dizer, o segmento de distribuição que está falando dessa plataforma, já conta com uma significativa participação privada, já nos conseguiu trazer a universalização de serviços. Agora precisamos fazer a atualização dessas redes, e esses agentes precisam, então, ter segurança de qual é o caminho para que possam monetizar os seus investimentos que são tão necessários. Obrigada.
Obrigado, juiz. Nesse ponto, já também fazendo um link com a sua fala, juiz, gostaria de provocar o Bernardo no sentido que está na moda, pegando carona aí na questão da lei do gás, que está aí prestes a ser votada, dentro de uma alteração do marco, né, o que estamos chamando de novo mercado do gás. Bernardo, queria te ouvir, dentro da sua colocação inicial, qual que é a visão da PSR no sentido de permitir a integração do gás natural em nossa matriz de eletricidade. Tá? Qual que é a perspectiva e quais são os desafios aí a serem enfrentados aí nos próximos anos? Com a palavra, Bernardo, por favor. Bernardo, deixa eu até somar aqui, dado que o Gustavo trouxe esse tema, talvez você pudesse, inclusive, até falar a visão, a sua visão de tanto conhecedor que é do setor, qual é a pertinência e a necessidade que temos de um grande volume de térmicas inflexíveis. Perfeito. Muito obrigado, Lisa. Muito obrigado, Gustavo, André, também. Eles têm certeza que o André Victório daqui a pouco está conosco, está conectando aqui. Vamos responder. Bom, a visão da PSR sobre o tema do gás natural no setor elétrico, basicamente, ela parte de um ponto que é fundamental, inclusive na reforma do setor de energia elétrica no Brasil, que é a gente nivelar o campo de jogo para que a gente possa ter uma competição justa entre todas as fontes, onde a gente passe de um mindset que a gente tem hoje, que é muito voltado em uma discussão por fontes, então essa discussão de termoelétricas inflexíveis, essa discussão de o papel de uma determinada fonte, fazer um leilão por fonte e tudo mais, para a gente, na verdade, ir para um mundo que é muito mais olhando quais são os produtos e os serviços que a gente precisa para atender o consumidor final da maneira mais eficiente, mais econômica possível. Então, a gente tem que identificar claramente que existe a necessidade de um produto que é flexibilidade, existe a necessidade que é um produto de uma geração na base para firmar uma demanda, existe uma necessidade que é um produto de resposta muito rápida a intermitências que vão ser cada vez mais frequentes no sistema, e a gente não ter uma discussão que é uma discussão por fontes, né? Então, nesse sentido, o papel que a gente vê do gás natural para a matriz elétrica, ele é muito um papel, na verdade, de entregar esses produtos e serviços, mas da maneira econômica e competitiva, né, que a gente consiga trazer essa inserção. Então, muito se pergunta assim, qual é a necessidade de termoelétricas no Brasil, quanto que a gente precisa de termoelétricas na base, quanto que a gente precisa de quantos megas eu preciso para cada mega de eólica e solar que eu ponho no sistema. E, na minha visão, essa pergunta, na verdade, já está mal formulada, porque a resposta, na verdade, ela tem que vir considerando qual é o custo daquela fonte. Então, é muito claro que se a gente conseguir, com a reforma do mercado de gás natural, aumentando a competição, olhando o custo de oportunidade que você tem de produção de petróleo, a gente conseguir colocar gás na costa para uma termoelétrica a $1 o milhão de BTU, a $2 o milhão de BTU, a minha resposta é o papel da eletricidade, do gás natural na eletricidade, é atender grande parte da expansão do sistema. Porque esse gás a $2 para uma térmica, somando o CAPEX que precisa, ele é bastante competitivo. Ele consegue entregar os produtos que você precisa para firmar a eletricidade. Agora, se depois da reforma do gás a gente não conseguir um ambiente competitivo e o gás chegar a $8, nas nossas contas, é melhor a gente fazer uma expansão 100% com um portfólio de renováveis. E as renováveis, bem localizadas, considerando seus atributos, a gente consegue ter uma matriz confiável, extraindo o valor da flexibilidade hidráulica que nós temos no parque gerador existente, né? Então, eu acho que, respondendo a colocação do Gustavo, a pergunta do Gustavo e a colocação da Joísa, né, térmica na base
ela é interessante dependendo do preço do gás. E aí, o que não é interessante é fazer planejamento energético através de leis. Isso que não é nada interessante, justamente porque você tem que deixar que o mercado, né, a competição, revele qual é a melhor decisão para a matriz elétrica. Então, se não é nada saudável, salutar, fazer planejamento energético através de leis. Então, na lei tem que estar as diretrizes de política energética, e aí o desenho de mercado é que tem que entregar qual é a melhor solução para aqueles produtos e serviços para atender o consumidor final. Obrigado, Bernardo. Vou voltar, então, a palavra para o doutor André Peptoni concluir a sua apresentação. Por favor, André. Opa, Gustavo, obrigado. Tivemos um problema aqui, que caímos, o sistema caiu, mas conseguimos retornar. Eu vou ser bem célere aqui para a gente concluir a apresentação e privilegiar aqui o nosso debate. Deixa eu só ver, eu estava no slide aqui falando da nossa matriz, só chamar a atenção a todos da matriz renovável que o nosso setor elétrico tem. Assim, a gente fazer um comparativo com a matriz brasileira e a matriz mundial, a matriz brasileira é 83% renovável, enquanto que a matriz mundial é 25% renovável. Mas mesmo com 83% renovável, nós temos condições de absorver todas as fontes. E aí é o que o Bernardo falava, a gente precisa de um planejamento e temos espaço para todas as fontes, tanto para biomassa, eólica, solar, as usinas a gás naturais e a majoritária do nosso país, que é a fonte hidráulica. Dizer para os senhores da convicção que temos, inclusive isso consta até no documento oficial dos reguladores da Iberoamérica, da preocupação que temos e compartilhamos de termos uma regulação dinâmica, mas que, ao mesmo tempo, seja segura. Dinâmica no sentido de absorver todo esse pacote de inovação que está acontecendo mundialmente, e aqui no Brasil, em específico, a questão da inserção do gás no setor elétrico. O Brasil passa agora, com a exploração do pré-sal, ter gás em abundância. E essa é a grande discussão do país no momento, até diante da iminência da aprovação da lei do gás, que está tramitando no Congresso Nacional e pode vir a ser votada hoje ou então na próxima semana. Então, esse é um grande desafio. A gente tem que monetizar esse gás, é um gás barato, e fazer com que o consumidor de energia se beneficie dessa riqueza do país. E para isso precisa de ter infraestrutura. E essa é a grande discussão de qual é a melhor política pública, qual é a melhor forma de a gente fazer com que o consumidor brasileiro tenha algum benefício dessa riqueza que agora se apresenta para o país. Essa é a grande discussão do país no momento. E rapidamente aqui, acho que já... Deixa eu até avançar um pouquinho na nossa apresentação, só compartilhar com vocês também de um avanço numa pauta estruturante do setor, que foi a abertura do mercado. Nós estamos agora com a abertura do mercado delineada, até 2023, os marcos apresentados. E aqui gostaria de tratar aqui com vocês sobre a agenda regulatória. Nós tivemos algumas ações nos últimos 2 anos, em que eu gostaria de compartilhar com vocês uma agenda forte de redução de subsídios. Então, nós conseguimos reduzir subsídios na tarifa de energia. Tivemos um decreto do governo federal no final de 2018, em que retira o subsídio do consumidor rural e do serviço público de água, esgoto, saneamento e irrigação, a ordem de 20% ao ano. Então, nós já tiramos 20% em 19, mais 20% agora em 20, então a tarifa só carrega 60%. E estamos nos próximos 3 anos
com o movimento traçado. Estamos aguardando uma medida provisória ainda essa semana, em que vai trazer alguns benefícios para a tarifa, entre eles a redução também de novo subsídio, que onera bastante a conta de luz, em mais de 3 bilhões de reais, que é aqueles de 50% de desconto que se dá às fontes renováveis e aos consumidores que compram da fonte renovável. Hoje estamos com todas essas fontes já consolidadas, sem precisar desse incentivo, sem precisar que onere o consumidor de energia. Então, é uma agenda que está se mostrando promissora. No segundo momento, a abertura de mercado. Tivemos um movimento lá em 2018 que sinalizou para 19 e 20, e depois um novo movimento que sinaliza essa abertura até 2023, com os consumidores chegando a 0,5 megawatts. Tivemos a quitação antecipada de um empréstimo que foi feito na crise hídrica de 2014, que trouxe benefícios reais. Avançamos para o preço horário, como dizia quando fui interrompido. O preço horário que também traz eficientização. É outra pauta estruturante do setor e que agora é uma realidade. Agora, no desafio do Covid, estruturamos uma operação a mercado no valor de 15,3 bilhões de reais, envolvendo 16 instituições financeiras, em que trouxe benefícios concretos a todo o setor elétrico. Num primeiro momento, garantiu o cumprimento dos contratos em toda a cadeia do setor e também amorteceu as tarifas para os consumidores no momento em que a economia de todos está sensibilizada em função da crise em que vivemos. Então, retiramos valores da tarifa, os bancos passaram esses valores, foram retirados da tarifa para o setor elétrico pela sua porta de entrada, que é o segmento de distribuição. Assim, injetamos liquidez no setor e respeitamos os contratos e também conseguimos dar um alívio tarifário. Contas que seriam pagas em 12 meses, como, por exemplo, a energia de Itaipu, que teve um aumento devido à escalada do dólar, agora será paga em 65 meses. E, por fim, uma outra pauta muito estruturante do setor resolvida, que foi o GSF. Com a resolução do GSF, nós agora vamos destravar a Câmara de Comercialização de Energia, vamos dar fluidez às transações da CCE e, com isso, novamente, eficientizar o setor. Então, citei aqui 6 ações que reputo das mais relevantes pautas estruturantes do setor que conseguiram ser conduzidas de boa maneira nos últimos 2 anos. E temos um olhar para o futuro. Agora vamos ter que regulamentar o GSF nos 90 dias que as leis nos dão. Estamos aguardando a lei ser sancionada pelo presidente da República. E associado agora à lei do GSF, nós então temos também que aprimorar o MRE, que é o Mecanismo de Realocação de Energia. Ele foi fortemente impactado com a introdução de fontes intermitentes na nossa matriz e precisa ser reestruturado, então está na nossa agenda. Temos também que atuar na regulamentação da metodologia para a apuração, a apuração de eventuais desequilíbrios decorrentes da pandemia, é a discussão do reequilíbrio econômico do segmento de distribuição. Então, estamos discutindo com o mercado que, caso nos apontem desequilíbrio, a agência vai reequilibrar. Estamos numa audiência pública com a metodologia lançada. Temos uma outra pauta importante, que é a regulamentação do PIS/COFINS, seguindo uma decisão do STF lá de 2017. É um valor que foi arrecadado em função de ter sido tributado no ICMS. O STF entendeu que isso não era adequado. Portanto, temos hoje 37,7 bilhões de reais para serem desonerados de impostos na tarifa, isso trazendo benefícios reais aos consumidores. Temos que seguir com a regulamentação da 482,
que é a resolução do consumidor que gera a sua própria energia. Outro ponto é a revisão da taxa de remuneração regulatória para os segmentos de GT e D, aprimorar a segurança no mercado livre, com essa abertura de mercado, com essa introdução de geração no mercado livre. Isso demanda uma agenda para a gente aprimorar a segurança das transações desse mercado. Se revelou que havia fragilidade lá em 2019, quando tivemos um default de algumas comercializadoras, mas lembrando que esse default atingiu apenas a negociação bilateral, não atingiu o ambiente multilateral, que é o mercado regulado. Mas com o avanço no mercado livre, a gente precisa tornar essas transações mais seguras para aqueles que participam do mercado. E, por fim, temos 3 ações em GT, que é desenvolver novas formas de remunerar os serviços ancilares, agora com sinal de preço horário entrando em vigor em 21, a gente começa a revelar os reais atributos das fontes, então o serviço ancilar passa a ser um serviço importante para o sistema, sempre foi, mas agora ele se acena com maior relevância em função da precificação horária e que precisamos ter uma regulamentação para remunerá-lo, que é uma característica de algumas fontes que precisam ter seus atributos, né, de maneira adequada, identificada e remunerada. Estamos trabalhando também com a inserção de sistemas de armazenamento e adequação dos procedimentos de rede para a implantação de usinas híbridas. Outra discussão intensa. Só para concluir, mostrar que o Ministério de Minas e Energia criou um comitê, que é o Comitê de Implementação da Modernização. Nós temos diversas ações em andamento. O ANEEL está à frente de 18 ações, de um total de 88, e temos 15 frentes de atuação. E para concluir, Gustavo, e a gente privilegiar aqui o debate, eu só gostaria de compartilhar com vocês a declaração da agência Standard & Poor's, em 26 de agosto do ano passado, e da agência Moody's, em outubro do ano passado, que revela que o setor elétrico brasileiro é um ambiente seguro para investimentos. Isso dito pelas 2 maiores agências de classificação de risco mundiais, diante da posição firme, segura e equilibrada do regulador. Aqui a gente respeita contrato, temos estabilidade regulatória, atuamos com transparência, previsibilidade e o modelo em que o ministro Bento Albuquerque de respeitar a governança das instituições, a governança do setor elétrico, o papel da ANEEL, do ONS, da EPE. Então, isso tudo contribui de maneira efetiva para que tenhamos esse ambiente seguro para investimentos. E dizer a vocês que o país está preparado para receber investimentos estrangeiros. O primeiro que já é uma realidade é o leilão de transmissão. Temos a expectativa de mais de 7,4 bilhões de investimentos, de recursos privados, grupos internacionais competindo com grupos nacionais, como disse, numa agenda concreta de resgate, né, da nossa economia. Mas acho que esses os principais pontos que eu gostaria de ressaltar e devolver a palavra a você, Gustavo, para que a gente avance aqui no debate. Muito obrigado, André. Obrigado pela belíssima apresentação. É notável, aí vale um registro do próprio Conselho Federal do OAB pela participação assertiva da ANEEL, não só na pauta estruturante, que em nenhum momento ficou abandonada, mas, sobretudo, tudo que foi feito para o enfrentamento da pandemia, com um diagnóstico preciso e ações extremamente assertivas. Fica aqui o nosso registro. Bom, pegando o gancho, aí provocando o doutor André, dentro de uma perspectiva mais jurídica, André, o diretor-geral disse agora há pouco, em sua apresentação, da solução do GSF. E isso nos permite resgatar um tema aqui que é extremamente prejudicial para o setor elétrico, que
que se trata da judicialização. Nós sabemos o quão perversa ela é para qualquer setor de infraestrutura. Então, dentro do tema do nosso painel, quando estamos falando de aperfeiçoamento, o que poderia ser feito para inibir a judicialização, de modo a atrair investimentos e criar um ambiente de negócio seguro e estável? Por favor, André. Bom dia a todos. Agradecer aí primeiro pelo convite, manifestar minha alegria de estar aqui compondo essa mesa junto com gente tão importante, tão conhecedora como o Tony, a Juíza, o Gustavo e o Bezerra. Pegando sua pergunta, Gustavo, eu acho que assim, a gente tem que trabalhar, na minha visão, sempre com clareza e muita visibilidade das regras. Então, a gente tem um setor altamente regulado, em que as normas não estão consolidadas. A minha proposta é sempre de simplificação. A gente tem uma norma muito antiga, uma lei complementar de 98, que completou 22 anos, que orienta como as normas devem ser redigidas. Isso foi reforçado por um decreto de 97, prevê coisas muito básicas, como que no sentido de que deve haver clareza, precisão e ordem lógica nos textos, usar palavras, expressões com sentido comum, frases curtas e concisas, enfim, usar as conjunções e ou, conforme for um comando cumulativo ou disjuntivo, e isso nem sempre é observado, embora seja uma lei aí, de 22 anos, ainda assim, na pressa, os nossos textos acabam pecando por uma redação aí que acaba gerando muitas incertezas e acaba trazendo o problema de judicialização que você comentou. A ANEEL está atenta a isso, e inclusive na norma que disciplina a avaliação de impacto regulatório e também num decreto, agora que saiu no dia 30 de junho, que regulamenta justamente isso, tem lá um comando prevendo que a avaliação de impacto regulatório deve ter uma linguagem simples e acessível ao público em geral. Então, eu acho que é esse o esforço que tem que ser feito, na minha visão. Como eu falei, a ANEEL tem sido um bom exemplo nesse sentido, e não digo isso porque o diretor-geral está aqui, trazendo informação de um jeito mais amigável, trazendo informação usando ferramentas visuais, usando vídeos, realmente divulgando a informação, já que ela não pode ser um privilégio, ela não pode ser um privilégio dos agentes que já estão aqui instalados e nem dos advogados. Embora a gente trabalhe com esse tema, acho que não é esse o nosso, não é ali que nós agregamos valor, Gustavo? Então, eu acho que uma transparência, uma visibilidade das regras é muito saudável. A gente está trabalhando num esforço de codificação também, o código aí podemos ter críticas ou não, mas eu acho que ele virá aí em boa medida para também nos ajudar aí a ter um ambiente mais claro das normas. De novo, o André colocou aí o leilão de transmissão, com previsão de investimento de 7 bilhões, e nesse sentido, eu acho que a atração dos investidores estrangeiros, ela é realmente uma preocupação. Já há algum tempo a ANEEL vem trazendo também os editais em idioma estrangeiro, que também facilita aí, enfim, a entrada desses novos agentes. E, aí, completando, ou confirmando a fala do André, acho que também continuar nesse esforço de fato, trazer um ambiente seguro e estável, colocando regras muito claras, colocando regras de transição, no caso de mudanças. Então, por exemplo, no fim dos subsídios para renováveis, a gente teve uma discussão também envolvendo a geração distribuída, e está atento também a outros possíveis impactos que podem atingir o setor, como, por exemplo, as implicações da reforma tributária. A gente tem aqui discutido bastante essas ameaças que a reforma pode trazer, com o fim dos benefícios atualmente existentes, como, por exemplo, o REID, que pode afetar aí projetos que participaram aí de uma licitação, confiando aí nesse benefício que existia naquele momento, que podem ser afetados. Enfim, então, de maneira muito objetiva, acho que seria isso. Devolvo para você a palavra, Gustavo. Muito obrigado, André. Concordo plenamente com a sua colocação. É algo que realmente nós temos, como operadores de direito, buscar com todos os nossos esforços. Bom,
Gostaria de direcionar agora uma pergunta para a professora Joísa e com um comentário do Dr. André Pepitone. O diretor-geral falou agora há pouco, na sua apresentação, sobre a transformação no consumo, né, com a digitalização e o surgimento, inclusive, de uma nova figura, que seria o gestionador. Professora Joísa, nós sabemos que a inovação tecnológica é algo inexorável. Ela vai acontecer, ela já está acontecendo, conforme tudo que foi dito e mostrado aqui. Esses grandes e rápidos avanços tecnológicos, eles demandam uma dinâmica, por sua vez, muito mais acelerada na regulação e, mais do que isso, na própria formulação de política pública. E que impõe esse grande desafio. Estamos há quanto tempo discutindo a modernização do setor elétrico? Quanto tempo estamos discutindo a alteração do marco legal do gás? Então, em que medida você vê essa questão e quais são as saídas para esse tema tão relevante para a economia do país? Desculpa, Gustavo, qual tema? Porque você chegou e falou do gestionamento, você falou de uma transformação, né, inovação tecnológica. Primeiro, só queria pontuar o seguinte, a inovação tecnológica em si não basta. Tá? A gente tem, historicamente, vários processos em que a inovação ela só vai atingir o mercado, tá? E transformar a vida das pessoas através de novos hábitos de consumo e de produção quando isso se mostrar possível. Então, eu acho que é disso que a gente precisa falar nesse momento. Indústrias reguladas de rede, por natureza, não são aquelas mais propícias à inovação. Inclusive porque um dos grandes motos da inovação é a possibilidade de conquistar novos mercados, algo que num ambiente regulado de redes não é necessário. Por quê? Porque a gente tem um crescimento que é vegetativo, as pessoas consomem mais energia elétrica e novas pessoas são conectadas e a população cresce, e também esse tem um lugar, um crescimento horizontal. Essa dinâmica que está mudando no setor elétrico, está mudando ao redor do mundo. Então, eu creio que o grande desafio colocado para a ANEEL e para a política hoje, nesse esforço de modernização que você descreve, que já ocorre há cerca de 5 anos, pelo menos, eu acho que a gente até pode voltar um pouco mais, porque 2012 já era uma tentativa de poder transformar o setor. Então, a gente tem um marco de 2003, 2012 a gente já começa a perceber sinais necessários de mudança para entregar o que a sociedade queria naquele momento, competitividade. Então, falar assim, talvez até um espaço mais longo de modernização, desafio colocado para a ANEEL e para a política nesse momento é entender como é que essa inovação tecnológica pode encontrar o seu espaço no mercado. Significa quais serão os incentivos regulatórios e os incentivos legais para que esta inovação se materialize e gere novos serviços com capacidade de pagamento, ou seja, caibam no bolso do usuário e também contribuam para a competitividade das empresas. Doutor André, gostaria do seu comentário a respeito, né, em que medida o regulador pode exercer esse dinamismo sem depender aí da alteração do marco legal, que, como nós sabemos, demanda um tempo extremamente longo, extenso. Perfeito. A doutora Joísa trouxe reflexões importantes. E acredito que o primeiro passo do regulador é ele não se fechar à inovação. Pelo contrário, o ente regulador, com a competência que tem de direcionar o mercado, tem que ser receptivo a esse novo pacote tecnológico. Mas, como bem disse a doutora Joísa, eu não vou adotar tecnologia apenas para inovar ou apenas para ser tecnológico. Não. A gente tem um objetivo concreto nisso. O primeiro deles é trazer eficiência para as operações do setor e o segundo dele é reduzir custo. Com eficiência, a gente reduzir custo
e o consumidor se apropriar desse benefício com redução de tarifa. A gente tem um desafio muito grande no nosso país, que é a tarifa de energia. A tarifa de energia está num patamar muito elevado. Nós não temos mais espaço para aumentar a tarifa. Então, não nos resta outra alternativa a não ser buscar eficiência. E essa inovação, todo esse pacote de nova tecnologia, ele vem nesse sentido. Nós vamos modificar a forma de operar o sistema elétrico e também com um olhar, uma análise, uma vertente econômica, nós vamos propiciar ao mercado novos modelos de negócio. Por exemplo, a questão que estávamos falando do gestionador, do preço horário, dando um sinal adequado, ou seja, aproximando o despacho físico do despacho comercial. Nosso preço é semanal. Então, você pode ver que há alguma discrepância toda vez que o despacho físico se dissocia do despacho comercial, do preço, a gente tem ineficiência nesse processo. Então, à medida que a gente traz esse preço para ser horário, a gente consegue reduzir essa ineficiência e revelar os reais atributos das fontes. E quem ganha com isso é a inovação, porque diante desse cenário em que o preço reflete o despacho físico, então a inovação ele pode conseguir ser efetivo demonstrando a sua eficiência. E a gente entende que a regulação, portanto, ela tem que estar atenta e se adequar a esse pacote de mudanças, né, sejam elas evolutivas ou sejam elas disruptivas. Temos que o regulador tem que estar atento a isso e não tenhamos dúvida. Isso vai se aplicar em todos os segmentos, tanto na geração, como na transmissão, como na distribuição e como no segmento de consumo. Então, cabe esse exercício para toda a cadeia, tanto quando formos planejar geração, planejar transmissão. Agora, também, acenando, como eu tive a oportunidade de colocar serviços ancilares, que é um serviço que está sendo cada vez mais importante diante da entrada na rede, né, dessas fontes intermitentes, como a solar, como a eólica. Então, a gente tem que, as instituições, de fato, o Ministério, a ANEEL, precisam fazer um esforço grande para que, como disse a doutora Joelisa, a gente consiga dar o sinal adequado para que todo esse pacote venha em prol de promover benefício no nosso setor e, sobretudo, redução de custo no nosso setor. Vejam que uma série de novas atividades irão surgir. Imagine só uma empresa que loca carro. Vou fazer um paralelo aqui, André e Bernardo. Vamos lá, primeiro o setor sucroalcooleiro. Se quem investir aqui na indústria da cana-de-açúcar tinha um único objetivo: produzir ou o álcool ou o açúcar. Então, com o excremento da sua produção, diante de uma regulamentação, de uma legislação, permitiu que essa usina, que só oferia receita vendendo álcool e açúcar e tendo bagaço como excremento, comece a oferir receita também com energia elétrica, porque esse bagaço é um insumo para gerar energia elétrica. E vejam só, uma evolução maior. O bagaço, após produzir energia elétrica, ele sai do processo produtivo como uma torta. E essa torta ainda é capaz de produzir biogás, que vai alimentar os veículos da indústria do setor sucroalcooleiro, ou seja, os tremiões, os tratores. Então, observe que o papel, o meu objetivo nesse exemplo é ilustrar para vocês o papel da inovação no processo. Isso tudo é fruto de uma legislação adequada, de uma regulamentação adequada e da inovação. Então, eu tinha lá a nossa cultura secular do colonialismo, né? A usina que produzia açúcar e álcool,
agora ela produz açúcar, álcool, energia e biogás. E isso vai acontecer, eu acho que esse exemplo da usina de cana é fácil de visualizar, mas o que eu quero mostrar é que isso vai acontecer em diversos segmentos da economia, novas oportunidades vão surgir. E já tem uma que se acena, com o preço horário adequado, fazendo a gestão. Imagine uma empresa que loca carros. Nós temos aí grandes grupos no país. Como que ela ofere receita? Alugando o carro. Alugou o carro, está recebendo. E tem um monte de carro parado no pátio. Isso significa que nós temos um monte de bateria podendo interagir com o sistema e, de acordo com a legislação e com a regulamentação, vai poder, assim como no setor sucroalcooleiro, né, eu saio da atividade fim, que é alocar carro, e consigo também agregar receita fazendo a gestão, vendendo ou armazenando energia no meu pátio de veículos parados que está lá com a bateria disponível. Então, é esse tipo de situação que nós vamos vivenciar daqui para frente. E é fundamental que a regulação seja aberta, permita que essa inovação aconteça para que a gente possa dar um salto de qualidade no nosso setor. Obrigado, André. Gostaria de fazer uma provocação aqui ao Bernardo, já mudando um pouco o tema, falando um pouco da revisão extraordinária da carga, tudo que está sendo dito a respeito do sistema interligado está otimizado, e um cenário de sobrecontratação que já era vivenciado e foi acentuado aí na crise pandêmica, Bernardo. Dentro dessa perspectiva, a própria secretária executiva do Ministério vem falando em antecipação dos contratos das usinas mais caras, em leilões de descontratação, sobretudo ressaltando a saída dentro de um campo consensual, ampliando aí um ambiente de mediação, inclusive. Eu gostaria de ouvi-lo, Bernardo, a respeito, o que vocês imaginam, o que tem aí de planejamento para enfrentar esse cenário. Obrigado pela pergunta, Gustavo. Então, o que a gente observou ao longo desses meses de pandemia foi que o mercado livre ele conseguiu, através de negociações bilaterais, através de discussões no próprio mercado, atingir soluções, soluções amigáveis entre duas partes. É claro que a gente sabe que tem litígio também no Mercado Livre, mas o que a gente observou, pelo menos na maioria dos nossos clientes, é eles sentando para conversar e discutindo, olha, eu sou um grande produtor de energia, eu reduzi meu consumo, a perspectiva é ter o consumo reduzido nos próximos anos, então vamos negociar esse contrato, vamos terminar amigavelmente esse contrato, vamos postergar um pagamento mediante a postergação desse contrato, ou seja, soluções surgindo naturalmente através de acordos bilaterais no Mercado Livre. Só que no Brasil, no setor elétrico, como vocês sabem, 70% da energia vem do mercado regulado, que a gente tem uma dinâmica desses contratos, eles são resultados dos leilões, com regras bem definidas. E o que é necessário para a gente sair dessa pandemia e olhar o novo normal, de uma forma menos custosa para o sistema, é conseguir emular essas negociações que ocorrem naturalmente no mercado livre, no mercado regulado. E uma alternativa é justamente essa, é você criar um mecanismo regulatório que permita, através de algum tipo de negociação, que você termine antecipadamente um contrato, mas que a outra parte, o gerador, nesse caso, ele tem que estar contente com a redução da receita que ele vai ter, que ele pode ser um mecanismo competitivo, postergação de contratos também, com uma redução agora, isso também é algo que acontece no mercado livre, que poderia acontecer no mercado regulado também. E eu acrescentaria também a inclusão dessa alternativa em conjunto com uma questão que existe hoje, que está sendo tratada, que é de recontratação de alguns dos geradores que poderiam estar no sistema, que eles podem até ser necessários para o sistema
pós-2025, pós-2026, e que não seriam necessários para a segurança de suprimento agora nos próximos 2 anos. Então, alguma solução que permita de forma negocial e competitiva chegar nesse tipo de saída é bastante interessante. Porque o que a gente não pode é achar que, pelo fato de ter um contrato regulado, você não pode de nenhuma maneira alterar nas condições contratuais. Você pode sim, contanto que sejam alterações negociadas e, principalmente, se vier dentro de um processo competitivo. Então, essa eu acho que é uma saída, e essa saída para a pandemia é muito importante, porque na visão da PSR, a motivação para a reforma do setor, que veio muito da diferença de preços no mercado livre e a tarifa do mercado regulado, que faz uma grande pressão para a migração, você gera um cérebro de processos de arbitragem entre os dois mercados. Pós-pandemia, a gente está projetando que isso vai ser ainda maior, porque num ambiente de maior sobrecontratação, uma sobrecontratação concentrada no mercado regulado, com perspectivas de PLDs muito baixos, cada vez mais o preço de energia no mercado livre vai ficar muito mais atrativo do mercado regulado. Isso não é sustentável. Então, um recado que eu queria dizer também além da reforma do setor elétrico ser muito importante, soluções para a redução da tarifa do mercado regulado são ainda mais importantes, senão essa dicotomia entre os preços do mercado regulado e do mercado livre vai ficar ainda maior e essa situação não vai ser sustentável. Muito obrigado, Bernardo. Nós temos aí já o tempo se esgotando, mas eu queria fazer uma última provocação ao doutor André, que ele comentasse, André, a respeito do que eu disse agora há pouco sobre o desafio imposto pela inovação tecnológica, sobretudo no campo da regulação. Se você puder rapidamente nos pontuar a respeito, agradeceria. Bem, Gustavo, a gente tem aqui uma... não sei se sou eu ou se é o Peptone. Não, siga aí, doutor André. O Peptone já falou bastante a respeito. Eu queria ouvir aí dentro de uma perspectiva mais jurídica. Então, tá bom. Bom, aqui acho que é uma dor, né, que o setor enfrenta, né, que é o avanço da tecnologia e esse esforço para que a regulamentação esteja atualizada para alcançar essas novas situações, né? Esse é um desafio grande, porque o regulador faz um esforço enorme para regular situações abstratas e futuras, e muitas vezes, quando o regulamento acaba sendo aprovado, muito daquilo já está superado. Esse é um processo normal, né? Ainda mais em razão das etapas que o regulador precisa percorrer, a obrigatoriedade de avaliação de impacto regulatório, que veio pela lei das agências, que veio pela lei de liberdade econômica e foi regulamentado agora por um decreto de junho desse ano. Então, acho que aí esse é um caminho difícil mesmo, mas uma ferramenta que eu acho que pode ser útil para esse desafio é o chamado sandbox regulatório, né? O sandbox, não sei se a expressão é familiar para todos, significa caixa de areia, né? Vem da origem das crianças brincarem dentro de uma caixa de areia de um ambiente controlado. Quem tem filhos vai entender bem aí essa simbologia. E essa expressão ela é usada muito no universo da tecnologia, né? O pessoal que faz aplicativos desenvolve aí novas habilidades do aplicativo dentro de um espaço reservado, mas sem prejudicar aí a operação e a segurança do sistema. Então, aqui na ideia, né, trazendo isso para o ambiente regulatório, seria criar um ambiente experimental por meio de regras temporárias para projetos inovadores, aliviando algumas restrições e concedendo algumas flexibilizações de requisitos regulatórios aplicáveis. Isso seria um instrumento propulsor, né, para o desenvolvimento de novas tecnologias com diversas vantagens, dentre as quais uma segurança jurídica para testar os produtos e serviços inovadores, quer dizer, os projetos estariam aí dentro do ambiente regulado, a redução do custo de maturação, maior acesso para financiamento, e a promoção de um ambiente de testes vantajoso também para o regulador, para que o regulador também conheça os efeitos dessa nova tecnologia para, em seguida, instituir uma regulamentação em função aí de um caso prático. Esse é um sistema que vem sendo aplicado em outros países,
O exemplo da Grã-Bretanha é um exemplo bastante simbólico. Lá eles têm cerca de 350 projetos de sandbox, iniciados desde 2017. No Brasil, está começando no setor financeiro, então a SUSEP, CVM, já abriram inscrições para sandbox, e na ANEEL temos um projeto piloto de um ano atrás para o projeto de autoleitura aqui de uma distribuidora do estado de São Paulo. Então, acho que esse é um caminho que pode ser adotado com mais frequência para evitar aí esse problema entre o descasamento do tempo necessário para uma regulamentação e o avanço mais ágil da tecnologia. Muito obrigado, André. Aliás, estendo aí o agradecimento a todos, ao doutor André Peptoni, ao Bernardo, à Joísa. Já me chamaram a atenção aqui o regulador espanhol em relação ao tempo. Eu finalizo, nós teríamos aí um debate, poderia entrar tarde adentro. Foi uma conversa, um bate-papo muito rico. E, mais uma vez, agradecer o convite e parabenizar a todos. Muito obrigado, fiquem bem. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde. Boa tarde a todos. Até logo. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado também pela oportunidade, agradecemos muito o convite. Boa tarde a todos.